O século XI foi um período transformador marcado por mudanças políticas significativas, desenvolvimentos religiosos, conquistas militares e avanços culturais em várias regiões do mundo. Um dos eventos mais importantes foi a conquista normanda da Inglaterra em 1066, liderada por Guilherme, o Conquistador, Duque da Normandia. Após derrotar o rei Haroldo II na Batalha de Hastings, Guilherme estabeleceu o domínio normando na Inglaterra, alterando permanentemente sua língua, cultura e estrutura aristocrática. Ao mesmo tempo, surgiu a controvérsia sobre a investidura, um conflito poderoso entre a Igreja e o imperador do Sacro Império Romano Germânico, principalmente entre o Papa Gregório VII e o imperador Henrique Intravenoso. Essa disputa sobre a nomeação de bispo simbolizou o conflito mais amplo entre Igreja e Estado, que moldaria a política europeia por séculos. A Igreja Católica cresceu em influência durante esse período, com movimentos de reforma liderados pelos monges clunienses, promovendo piedade, disciplina moral e autoridade religiosa centralizada. Em 1095, o Papa Urbano II lançou a primeira cruzada em resposta ao pedido do imperador bizantino Aleixo Comneno por ajuda contra os avanços muçulmanos na Anatólia. O apelo do Papa para recuperar a Terra Santa do controle muçulmano resultou na morte de milhares de cavaleiros e camponeses europeus. A cruzada, que continuou no próximo século, resultou na captura de Jerusalém em 1099 e no estabelecimento de vários estados cruzados no Levante. Isso marcou o início de um conflito religioso e militar de séculos entre os poderes cristãos e muçulmanos, influenciando profundamente tanto a Europa Ocidental quanto o mundo islâmico. Falando do mundo islâmico, os turcos seljúcidas ascenderam ao poder, tornando-se dominantes no Irã e mais a leste. Após derrotar o Império Bizantino na Batalha de Manzikerta em 1071, os seljúcidas expandiram-se para a Anatólia, enfraquecendo a influência bizantina e abrindo caminho para futuros estados turcos. Enquanto isso, no norte da África, o Califado Fatímida controlava o Egito e partes do Levante, representando uma poderosa presença islâmica xiita. Durante esse tempo, a Ásia também viu mudanças significativas. Na China, a dinastia Song estava em seu auge, conhecida por sua prosperidade econômica, sofisticação burocrática e conquistas culturais. Os chineses inventaram a impressão com tipos móveis durante esse período, uma tecnologia revolucionária que antecipou a invenção da imprensa por Gutenberg na Europa por séculos. Além disso, houve avanços em ciência, matemática e engenharia, incluindo ferramentas agrícolas aprimoradas e o uso generalizado da pólvora na guerra. Na América Meso, os toltecas dominaram o centro do México, servindo como predecessores culturais e políticos dos astecas. Na África subsaariana, o Império de Gana atingiu seu ápice antes de começar a declinar devido a conflitos internos e pressão de invasores berberes muçulmanos. Do surgimento de monarcas poderosos à futura implementação da influência religiosa sobre o governo, este século ajudou a moldar o mundo moderno. No século XII, houve mudanças significativas em várias partes do mundo. Na China, a dinastia Song estava em seu auge, conhecida pela prosperidade econômica, sofisticação burocrática e conquistas culturais. Os chineses inventaram a impressão com tipos móveis nesse período, uma tecnologia revolucionária que antecipou a invenção da imprensa por Gutenberg na Europa por séculos. Além disso, houve avanços em ciência, matemática e engenharia, incluindo ferramentas agrícolas aprimoradas e uso generalizado da pólvora na guerra. Na América Meso, os toltecas dominaram o centro do México, servindo como predecessores culturais e políticos dos astecas. Na África subsaariana, o Império de Gana atingiu seu ápice antes de começar a declinar devido a conflitos internos e pressão de invasores berberes muçulmanos. Do surgimento de monarcas poderosos à futura implementação da influência religiosa sobre o governo, este século ajudou a moldar o mundo moderno. O século XII foi uma época de consolidação política, expansão religiosa, renascimento intelectual e conflito militar. Foi um período marcado tanto por distúrbios violentos quanto por florescimento cultural, definindo muito da trajetória para a Alta Idade Média e o início do mundo moderno na Europa.
O século foi fortemente influenciado pelas cruzadas. Em andamento. Após o sucesso da primeira cruzada no século anterior, a segunda cruzada foi lançada em 1147, após a queda do Condado de Edessa, um dos estados cruzados. No entanto, terminou em fracasso para as forças cristãs. Uma figura importante do século, Saladino, emergiu no mundo islâmico nesse período. Como fundador da dinastia Ailubida, Saladino uniu o Egito e a Síria e recuperou Jerusalém dos cruzados em 1187, após a decisiva Batalha de Hattin. Isso levou à Terceira Cruzada, de 1189 a 1192, envolvendo monarcas europeus proeminentes, como Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, Filipe II da França, e o imperador do Sacro Império Romano Germânico Frederico Barba Ruiva. Embora Ricardo e Saladino tenham travado várias batalhas importantes, a cruzada terminou sem recuperar Jerusalém, embora um tratado tenha permitido que peregrinos cristãos tivessem acesso à Cidade Santa. Na Europa Ocidental, monarquias poderosas começaram a se consolidar. Na Inglaterra, o rei Henrique II desenvolveu sistemas legais e administrativos, incluindo o estabelecimento da Common Law, lei comum. O conflito entre Henrique e o arcebispo Thomas Becket, que culminou na morte de Becket em 1170, simbolizou as tensões entre o poder secular e a Igreja. Na França, Luís VI e Luís VII expandiram a autoridade real, enquanto o Sacro Império Romano Germânico permaneceu fragmentado sob o governo de Frederico Barba Ruiva, que lutou para exercer controle sobre a Itália e a Igreja. O século XII também testemunhou o florescimento da Idade de Ouro Islâmica em várias regiões, especificamente sob os turcos seljúcidas e, posteriormente, a dinastia Ailubida de Saladino. Em Al-Andalus, que hoje é a Espanha moderna, cidades como Córdoba e Toledo permaneceram centros intelectuais, onde estudiosos muçulmanos, cristãos e judeus traduziram textos gregos e árabes antigos para o latim. O conhecimento adquirido ajudou a deflagrar o renascimento do século XII na Europa, um período marcado pelo renovado interesse pela filosofia clássica, ciência e lógica. O estabelecimento de universidades em locais como Bolonha e Paris refletiu o crescente papel da educação e do debate teológico. Na Ásia, a dinastia Song na China continuou a prosperar, especialmente no período do sul da Song, após perder territórios no norte para a dinastia Jin. As inovações chinesas permaneceram fortes, com desenvolvimentos na construção naval, ferramentas de navegação, como a bússola magnética, e aprimoramento da tecnologia de impressão. Enquanto isso, o Japão entrou no final do período Heian, com o poder se deslocando cada vez mais da corte imperial para clãs guerreiros emergentes, antecipando o surgimento da classe samurai. O século XII também foi marcado por conquistas arquitetônicas e culturais, especialmente na Europa, com o surgimento da arquitetura gótica, visível na construção de grandes catedrais, como a Notre Dame de Paris. A combinação de autoridade religiosa e renascimento intelectual definiu esse período como uma ponte entre a Alta e a Baixa Idade Média. O século XIII foi um dos períodos mais dinâmicos e transformadores da história global. Durante esse século, impérios expandiram-se e entraram em colapso, cidades floresceram e foram destruídas, e ideias viajaram mais longe e mais rapidamente do que nunca. Talvez o evento mais marcante do século tenha sido o surgimento do Império Mongol sob Genghis Khan. Em 1206, ele uniu as tribos mongóis e lançou uma das expansões militares mais bem-sucedidas e brutais da história. Os mongóis conquistaram vastas terras na Ásia, incluindo a China, a Ásia Central, a Pérsia e o leste da Europa. Genghis Khan e seus sucessores, como Ogodei e Kublai Khan, criaram o maior império terrestre da história. Os mongóis eram conhecidos por sua habilidade militar e crueldade, mas também facilitaram o comércio e a comunicação através da Eurásia, revitalizando a rota da seda e permitindo um intercâmbio cultural sem precedentes. Sob Kublai Khan, os mongóis estabeleceram a dinastia Yuan na China, em 1271, marcando a primeira vez que a China foi governada por imperadores não Han. Na Europa, o século XIII viu o aumento do poder das monarquias e da Igreja Católica. Na França, o rei Luís IX, posteriormente canonizado como São Luís,
fortaleceu a justiça real e liderou duas cruzadas, embora ambas tenham terminado em fracasso. Na Inglaterra, as tensões entre a monarquia e a nobreza culminaram na assinatura da Magna Carta em 1215 pelo rei João, estabelecendo as bases iniciais para a governança constitucional. O Sacro Império Romano-Germânico enfrentou divisões internas, e a Igreja atingiu seu ápice de influência sob papas como Inocêncio III, que ampliou a autoridade religiosa e interferiu nos assuntos políticos europeus. As cruzadas continuaram. No século XIII, especificamente as quinta a oitava cruzadas, mas a maioria delas foi mal sucedida. A Quarta Cruzada em 1202, que se desviou de sua missão original, terminou infamemente com o saque de Constantinopla, enfraquecendo severamente o Império Bizantino e aprofundando a divisão entre as igrejas ortodoxa oriental e católica romana. Cruzadas posteriores, incluindo aquelas na região do Báltico, e contra grupos heréticos, como os cátaros no sul da França, expandiram a ideia de Guerra Santa, além da Terra Santa. Na Ásia, a dinastia Song na China caiu diante dos mongóis em 1279, oficialmente encerrando uma dinastia nativa chinesa, até a chegada da dinastia Ming. No mundo islâmico, o poderoso califado abássida foi devastado quando os mongóis saquearam Bagdá em 1258, um golpe severo à cultura e aos saberes islâmicos. Enquanto isso, o sultanato mameluco no Egito ascendeu ao poder após derrotar os mongóis na Batalha de Ain Jalut, em 1260, detendo seu avanço para o oeste. Avanços tecnológicos e intelectuais também marcaram o século. Os óculos foram inventados na Itália, e os relógios mecânicos começaram a surgir na Europa. O século XIII também viu o crescimento do escolasticismo na Europa, liderado por pensadores como Tomás de Aquino, que tentou conciliar a fé com a razão. No geral, o século XIII foi uma era de construção de impérios, despertar intelectual e trocas culturais. O século XIV foi um período marcado por crises e transformações em diversas regiões do mundo. Um dos eventos mais devastadores foi a peste negra, uma pandemia que se espalhou pela Europa, Ásia e norte da África entre 1347 e 1351, com origem provável na Ásia Central. A peste se propagou pelas rotas comerciais, especialmente pela Rota da Seda e rotas marítimas, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas em todo o mundo, com a Europa perdendo até um terço de sua população. As consequências sociais e econômicas foram imensas, já que a escassez de trabalhadores transferiu poder para os camponeses e trabalhadores. Os sistemas feudais começaram a enfraquecer, e a morte em massa gerou ansiedade cultural e religiosa, redefinindo visões sobre a vida e a mortalidade. Outro elemento marcante do século foi a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, que começou em 1337 e durou mais de um século. O conflito teve como base disputas territoriais e reivindicações ao trono francês. Figuras importantes surgiram nesse período, como Eduardo III da Inglaterra e Filipe V da França. A guerra contou com importantes desenvolvimentos militares, incluindo o uso crescente do arco longo pelos ingleses, que resultou em vitórias notáveis nas batalhas de Crécy, em 1346 e Poitiers, uma década depois. Esse conflito também desestabilizou internamente ambos os reinos e marcou o declínio da guerra feudal tradicional. Enquanto isso, nas regiões da Itália e partes da Europa, os primeiros estágios do Renascimento começaram a surgir. Pensadores e artistas passaram a reviver textos e ideias clássicas, lançando as bases intelectuais para um renascimento cultural. Petrarca, frequentemente chamado de pai do humanismo, foi uma figura central nesse movimento. No mundo islâmico, o domínio mongol no Irã entrou em colapso até meados do século, enquanto os mamelucos no Egito mantiveram seu poder. Na Ásia Central, o temido conquistador Tamerlão, também conhecido como Timur, começou a ascender. Ao final do século, ao mesmo tempo, os otomanos começaram a se consolidar como uma potência importante, conquistando territórios nos Balcãs e representando uma crescente ameaça ao enfraquecido Império Bizantino. Na China, o país era governado pela dinastia Yuan, liderada pelos mongóis, até que seu colapso em 1368 deu lugar à dinastia Ming,
fundada por Zhu Yuanzhang, que ascendeu de camponês a imperador Comongu. A queda da Yuan foi resultado de corrupção interna, desastres naturais e revoltas alimentadas por fome e descontentamento. O século XIV foi definido por catástrofes, mas também por transformações profundas. A pandemia, as guerras e as mudanças no poder político e social causaram imenso sofrimento, mas também desmontaram sistemas antigos, estimularam novas ideias e marcou o fim da ordem mundial medieval. Foi um período de despedidas e novos começos, moldando o curso da história global. O século XV foi uma época de profunda transformação em todo o mundo. Ele marcou o fim do mundo medieval e o início da Era Moderna. Um dos eventos mais marcantes do século foi a queda de Constantinopla em 1453, conquistada pelos turcos otomanos, sob o comando do sultão Mehmed II. Esse evento pôs fim ao Império Bizantino, um remanescente de 1000 anos do antigo Império Romano, e consolidou o poder dos otomanos tanto na Europa quanto no mundo islâmico. Os otomanos continuaram expandindo-se para o sudeste europeu, ameaçando reinos cristãos e redesenhando o equilíbrio político da região. A queda de Constantinopla também acelerou a migração de eruditos gregos para a Europa Ocidental, trazendo consigo textos antigos que ajudariam a alimentar o Renascimento. Na Europa Ocidental, o Renascimento atingiu novos patamares. Originário da Itália, esse movimento intelectual e artístico enfatizava o revival da aprendizagem clássica, o humanismo e o individualismo. Artistas como Leonardo da Vinci e pensadores como Lorenzo Valla começaram a produzir obras que desafiavam os padrões medievais e celebravam a criatividade e a razão humana. Mecenas ricos, como a família Medici em Florença, apoiaram esse florescimento cultural. Enquanto isso, a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg por volta de 1440 revolucionou a disseminação de informações. A tipografia com tipos móveis permitiu a produção em massa de livros, aumentando drasticamente o acesso à leitura e à troca de ideias. Essa invenção não apenas impulsionou o Renascimento, mas também lançou as bases para movimentos futuros, como a Reforma Protestante. Na Península Ibérica, Espanha e Portugal começaram a ascender como potências globais. O casamento entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela em 1469 unificou a Espanha, e seu reinado culminou na conclusão da Reconquista em 1492, com a conquista de Granada, o último reduto muçulmano na Espanha. No mesmo ano, eles patrocinaram a viagem de Cristóvão Colombo pelo Atlântico, levando a descoberta da América pelos europeus e iniciando a Era das Grandes Navegações. Portugal, sob o comando do príncipe Henrique, o navegador, liderou as primeiras expedições ao longo da costa africana, preparando o terreno para futuros impérios marítimos globais. Na Ásia, a dinastia Ming consolidou seu controle sobre a China, promovendo estabilidade interna e lançando grandes expedições navais, sob o comando do almirante Zheng He. Entre 1405 e 1433, Zheng He liderou frotas massivas para o Sudeste Asiático, Índia, Oriente Médio e Leste da África, demonstrando o poder chinês e fortalecendo relações comerciais. No entanto, após essas viagens, o governo Ming voltou-se para o interior, encerrando o período de exploração marítima chinesa. Nas Américas, o Império Azteca ascendeu ao centro do México sob governantes como Moctezuma I, enquanto o Império Inca expandiu-se pelos Andes e pela América do Sul. Ambas as civilizações alcançaram notáveis feitos culturais e arquitetônicos. O século XV marcou o fim de antigos impérios e o surgimento de novas potências, o nascimento de rotas comerciais globais e um despertar cultural que moldaria o mundo moderno. O século XVI foi um dos séculos mais transformadores da história mundial. Com o início da descoberta europeia das Américas, a viagem de Cristóvão Colombo na década anterior abriu caminho para a exploração e colonização espanhola e portuguesa. A Espanha rapidamente emergiu como uma potência global dominante, e conquistadores como Hernán Cortés e Francisco Pizarro conquistaram os poderosos impérios Azteca e Inca, trazendo imensa riqueza e doenças devastadoras para o Novo Mundo. A trata transatlântica de escravos também começou a tomar
forma, transportando milhões de africanos para as Américas à força. Nos séculos seguintes, Portugal estabeleceu uma rota marítima para a Índia e construiu um poderoso império comercial que se estendia da África até o Sudeste Asiático. Um dos eventos mais importantes do século XVI foi a Reforma Protestante. Em 1517, Martinho Lutero afixou suas 95 teses na porta de uma igreja em Werenbong, criticando a corrupção da Igreja Católica e a venda de indulgências. Esse ato desencadeou uma revolução religiosa na Europa, e o protestantismo se espalhou rapidamente, especialmente no norte da Europa, levando a décadas de guerras religiosas, perseguições e reajustes políticos. Em resposta, a Igreja Católica iniciou a Contra-Reforma, com o objetivo de reformar-se internamente e reafirmar seus dogmas. Colons V governou um vasto império Habsburgo, incluindo a Espanha, o Sacro Império Romano-Germânico e as Américas. Seu filho, Filipe II da Espanha, presidiu a Idade de Ouro espanhola, mas também enfrentou excessos militares, incluindo o fracasso da Armada Espanhola contra a Inglaterra em 1588. Na Inglaterra, Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica, levando à formação da Igreja da Inglaterra, intensificando ainda mais as divisões religiosas. Sua filha, Isabel I, governou a maior parte da segunda metade do século, derrotando a Armada e supervisionando uma era dourada cultural, incluindo as obras de William Shakespeare. Na Ásia, o Império Mughal ascendeu ao poder na Índia, atingindo seu ápice sob Akbar o Grande, conhecido por suas conquistas militares, reformas administrativas e tolerância religiosa. Na China, a dinastia Ming permaneceu estável e próspera, concentrando-se no desenvolvimento interno. O Japão, por sua vez, entrou em um período de guerra quase constante conhecido como período Sengoku, marcado por senhores feudais, rivais e alianças em constante mudança, levando eventualmente à unificação do Japão, sob Tokugawa Ieyasu, no final do século. Avanços tecnológicos e científicos também marcaram o século. A revolução científica começou a tomar forma com figuras como Copérnico, que propôs um modelo heliocêntrico do sistema solar em 1543. Essa ideia desafiaria séculos de pensamento estabelecido e pavimentaria o caminho para descobertas futuras. O século XVI foi um marco na história mundial, um século de conquistas, colonização, descobertas e debates que tornariam o mundo mais interconectado do que nunca. O século XVII foi um período turbulento e transformador que redesenhou o panorama político, científico e cultural do mundo. Na Europa, tensões religiosas e políticas explodiram em vários conflitos importantes. O mais devastador foi a Guerra dos 30 Anos, que começou em 1618. Este foi um conflito brutal que ocorreu principalmente dentro do Sacro Império Romano-Germânico e envolveu muitas potências europeias. A guerra começou como uma luta entre estados católicos e protestantes, mas evoluiu para uma batalha mais ampla pelo domínio político. A guerra devastou a Europa Central, matando milhões de pessoas e arruinando regiões inteiras. Ela terminou com o Tratado de Westfália, que redesenhou fronteiras, estabeleceu princípios de soberania nacional e marcou o início do sistema moderno de estados. A Inglaterra também enfrentou conflitos internos durante a Guerra Civil Inglesa 1642 a 1651, um confronto entre o rei Colosai e o parlamento. Este conflito terminou com a execução do rei e a breve instauração de uma república sob Oliver Cromwell. Embora a monarquia tenha sido restaurada em 1660, a guerra lançou as bases para mudanças constitucionais futuras e para o eventual fortalecimento da democracia parlamentar. Enquanto isso, a revolução científica transformou a forma como as pessoas entendiam o mundo. Com base em ideias anteriores, cientistas como Galileu Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton fizeram descobertas revolucionárias em astronomia, física e matemática. Galileu apoiou o modelo heliocêntrico e enfrentou a oposição da Igreja Católica, enquanto Newton lançou as bases da física clássica. A expansão colonial acelerou-se durante o século XVII, com potências europeias como Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda competindo por territórios no exterior.
A Companhia Holandesa das Índias Orientais e a Companhia Britânica das Índias Orientais eram empresas comerciais poderosas que ajudaram a estabelecer o domínio comercial na Ásia. A colonização das Américas expandiu-se rapidamente, com o crescimento de assentamentos na América do Norte e do Sul, levando à exploração e ao deslocamento de populações indígenas. O comércio transatlântico de escravos também se expandiu nesse período, transportando milhões de africanos para as Américas à força. Na Ásia, o Império Mughal na Índia atingiu seu ápice sob o reinado de Shah Jahan, que encomendou a construção do Taj Mahal, uma das maravilhas arquitetônicas mais famosas do mundo. No entanto, o império começou a entrar em declínio sob seu sucessor. Na China, a dinastia Qin foi estabelecida em 1644, substituindo a dinastia Ming e governando por séculos. No Japão, o shogunato Tokugawa consolidou o poder e implementou uma política estrita de isolamento conhecida como Sakoku, cortando quase toda a influência estrangeira por mais de 200 anos. O século XVII também foi marcado por pragas devastadoras, fomes e anomalias climáticas. O chamado período do Pequeno Máximo Glacial causou falhas generalizadas nas colheitas e sofrimento em grande escala, especialmente na Europa e na Ásia. Mesmo diante de todo esse caos, os fundamentos do mundo moderno estavam sendo lançados. Por meio de trocas globais, descobertas científicas e evolução política. O século XVIII foi uma era transformadora marcada por revoluções, construção de impérios e inovações. No centro desse século estava o Iluminismo, um movimento filosófico que enfatizava a razão, a ciência e o individualismo em vez da tradição. Pensadores como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, John Locke e Immanuel Kant desafiaram a autoridade das monarquias e da Igreja. Essa mudança ideológica influenciaria diretamente as grandes revoluções que ocorreriam mais tarde no século. A Revolução Americana, 1775 a 1783, viu as 13 colônias britânicas na América do Norte se libertarem do domínio britânico, levando à formação dos Estados Unidos da América. Influenciada pelos ideais iluministas, a Revolução enfatizou liberdade, democracia e republicanismo. A Revolução Francesa, 1789 a 1799, seguiu-se, eclodindo devido a uma profunda crise econômica, desigualdade social e ressentimento contra a monarquia. Ela resultou na execução do rei Luís XVI, no fim da monarquia francesa e em um período de instabilidade política, que culminou com o surgimento de Napoleão Bonaparte. Sua dominação militar e política redefiniu a Europa no final do século e no próximo. Além das revoluções, conflitos globais marcaram o século. A Guerra dos Sete Anos, 1756 a 1763, foi um conflito global que envolveu a maioria das potências europeias e teve impacto na Europa, América do Norte, África e Ásia. Muitas vezes referida como a Primeira Guerra Mundial, ela resultou em uma mudança no equilíbrio colonial, com a Grã-Bretanha emergindo como a principal potência global, expulsando a França de grande parte da América do Norte e da Índia. Ao mesmo tempo, o comércio transatlântico de escravos atingiu seu ápice, com milhões de africanos sendo transportados para as Américas, em condições brutais, alimentando as economias das plantações dos impérios europeus. Na Ásia, a China viveu seu ápice sob a dinastia Qin, com imperadores como Kangxi e Qianlong expandindo seu território e influência cultural. Na Índia, o Império Mughal entrou em declínio, abrindo caminho para o aumento do controle britânico por meio da Companhia das Índias Orientais. O Japão permaneceu longe e isolado sob o shogunato Tokugawa, concentrando-se na paz interna e no crescimento cultural. No Oriente Médio, o Império Otomano enfrentou estagnação interna e ameaças externas, perdendo gradualmente terreno para as potências europeias. Invenções e avanços científicos também caracterizaram o século XVIII. A Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha na segunda metade do século, com inovações como a máquina a vapor, a Steam Engine e o tear mecânico, revolucionando a manufatura e o trabalho. Essas mudanças provocaram uma grande transformação de economias agrícolas para sociedades industriais. Avanços na medicina, como o desenvolvimento da vacina contra a varíola por Edward Jenner,
1796, marcou o início da imunologia moderna. O século XVIII foi uma era em que novas ideologias surgiram e os fundamentos do mundo moderno foram estabelecidos. O século XIX foi uma época de transformações profundas e rápidas em todo o mundo. Ele foi definido pela Revolução Industrial, expansão imperial, movimentos nacionalistas, reformas sociais e avanços científicos e tecnológicos sem precedentes. O século começou com a ascensão e queda de Napoleão Bonaparte, cujas campanhas militares redesenharam o mapa da Europa e espalharam os ideais revolucionários de liberdade e nacionalismo. Após sua derrota em Waterloo em 1815, o Congresso de Viena tentou restaurar as monarquias e equilibrar o poder na Europa. No entanto, as sementes da mudança já haviam sido plantadas. Durante o século, a Revolução Industrial, que começou na Grã-Bretanha no final do século XVIII, espalhou-se pela Europa, América do Norte e partes da Ásia. Isso trouxe uma produção em massa, urbanização acelerada e mudanças profundas no trabalho, transporte e vida cotidiana. Estradas de ferro, navios a vapor e o telégrafo revolucionaram a comunicação e o transporte. Inventores como Thomas Edison, Nikola Tesla e Alexander Graham Bell transformaram a forma como as pessoas viviam e trabalhavam com inovações, como a lâmpada elétrica, a energia elétrica e o telefone. O crescimento do capitalismo industrial também levou a condições de trabalho desumanas, o que impulsionou o surgimento de sindicatos e movimentos de reforma social. Politicamente, o século XIX testemunhou o surgimento do nacionalismo e a unificação de vários estados modernos. A Alemanha foi unificada sob a liderança de Adam von Bismarck após uma série de guerras, enquanto a Itália também se tornou uma nação única após décadas de luta. Na América, muitos países da América Latina conquistaram sua independência da Espanha e de Portugal, liderados por figuras como Simão Bolívar e José de San Martín. O século XIX também foi marcado por conflitos internos e expansão territorial nos Estados Unidos. A ideologia do Destino Manifesto impulsionou a expansão para o oeste, resultando em confrontos com tribos indígenas americanas e com o México, incluindo a Guerra Mexicano-Americana 1846 a 1848, a Guerra Civil Americana 1861 a 1865, motivada por questões de escravidão e direitos dos estados, resultou na abolição da escravidão e na centralização do governo federal. A vitória do Norte marcou o fim de uma era e o início da reconstrução do Sul dos Estados Unidos.